Espaço Sorran de Terapia Holística. Curso livre EAD online de drenagem linfática manual. Entrando agora no nosso último módulo, o módulo de drenagem linfática manual. Agora, gente, que a gente já passou por todo o embasamento teórico, por todo o embasamento em questões de avaliação do ambiente, avaliação do paciente, né? A questão de ética, né? De postura profissional. Agora a gente vai entrar realmente na história, no conceito, e nas manobras, nas técnicas, na forma como aplicar a drenagem linfática, ok, gente? Então vamos começar pelo conceito, né? Desde a sua criação em 1936, a técnica de drenagem linfática manual foi criada pelo biólogo e fisioterapeuta dinamarquês Emil Voder e sua esposa Estrid Voder. Tem se tornado um dos principais pilares no tratamento do linfa-edema. Muito bem. O casal trabalhava na Riviera Francesa, fazendo massagem natural, né? E quando observavam uma melhora clínica em seus pacientes com quadros gripais crônicos, os quais detectavam um aumento dos linfonodos na região cervical. Então, eles começaram a observar que os pacientes que tinham quadros gripais crônicos, eles tinham um aumento do linfonodo na região cervical. Após observar, passaram a executar determinados tipos de movimentos de estimulação física, que foram publicados em Paris, no mesmo ano da sua criação. Dessa maneira, nasceu a técnica da drenagem linfática manual, sendo considerada uma técnica observacional, porque foi através da observação e da experimentação nos próprios clientes que eles foram vendo as melhoras dos clientes deles. E aqui a gente tem o Lymph Drainage Map, um mapa de drenagem linfática original. Inicialmente, ela foi divulgada nos congressos de estética e em outras áreas profissionais correlatas. No entanto, em meados de 1967, aí foi criada a primeira sociedade de drenagem linfática manual. E a partir de 1976, ela foi incorporada à Sociedade Alemã de Linfologia. Ou seja, a partir de 1976, a drenagem linfática foi considerada uma técnica eficaz, né? E foi incorporada a uma sociedade alemã de linfologia, de estudo do sistema linfático. Muito bem. Na década de 90, surgiu um novo conceito para a drenagem linfática manual, criado por Godoy, cientista e especialista no assunto da época. Ok? Esse novo conceito empregou a lei que rege a hidrodinâmica, tendo a formação da linfa como o seu deslocamento nos vasos linfáticos. Godoy costuma utilizar esses roletes, né, suavemente empurrando a linfa. Também pode ser feita com bambu, mas muito suave, nada de pressionar. Apenas utilizar o recurso, a ferramenta, como um recurso de rolamento, de ir levando a linfa, carreando a linfa. Dessa forma, os conceitos da fisiologia, fisiopatologia são fundamentais, bem como o conhecimento do trajeto dos vasos linfáticos, das interferências que o fluxo linfático sofre no seu trajeto. Gente, o que quer dizer isso? Que para a gente falar de drenagem linfática, eu não podia estar começando a falar para vocês se eu não tivesse dado para vocês os módulos anteriores, porque ia ficar muito solto, completamente no ar, o conceito e a aplicabilidade da técnica, tá? Assim, torna-se possível reproduzir a técnica em todas as fases do tratamento. Então, para que eu consiga aplicar uma drenagem linfática eficaz, eu preciso ter o conhecimento anatômico e fisiológico do sistema linfático e sua correlação, né, com o sistema circulatório. Em 1999, esse novo conceito foi criado, onde os movimentos eram realizados com auxílio de roletes e, posteriormente, passaram a ser feitos de forma manual. Mas, nesses últimos anos, a técnica e o conceito de drenar evoluíram e foram acrescentadas novas diretrizes. Godoy desenvolveram, então, um conceito de drenagem linfática total, na qual interfere com o sistema linfático profundo e superficial, e no estímulo da contração dos linfângios. Então, acrescentaram o estímulo
de contração. A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem altamente especializada, feita com pressões suaves, lentas, intermitentes e relaxantes, seguindo o trajeto do sistema linfático. Então, são pressões suaves, monótonas, não são profundas, são superficiais, lentas, acompanhando o ritmo respiratório do paciente. Ok, gente? O principal objetivo da drenagem linfática é aprimorar algumas das funções desse sistema, promovendo vários benefícios, como a redução dos edemas, inchaços pós-operatórios, lipedemas, celulite, retenção hídrica, acne, entre outros. Então, na realidade, é uma técnica que melhora a função do sistema linfático. E aí, o sistema linfático funcionando melhor, ele consegue melhorar as condições patológicas coexistentes. Ainda falando das técnicas, a técnica realizada pela drenagem linfática, ela estimula a regeneração e a defesa dos tecidos, aumentando a diurese e a eliminação das toxinas, devolvendo assim o equilíbrio hídrico e a homeostase do organismo. Então, na realidade, gente, quando a gente tem uma técnica específica para desviar o inchaço do corpo, e o que é o inchaço? O inchaço, gente, é o acúmulo de líquido anormal, né? Então, a partir do momento que eu consigo regularizar essa anormalidade, eu consigo estimular até o sistema de defesa, porque meu sistema linfático também tem essa função, né? Além de absorver líquidos, o sistema linfático é um sistema de defesa. Mesmo sendo feito suavemente, tá? As mãos são suaves, os toques são muito suaves. A drenagem manual produz um efeito profundo e sistêmico, tendo suas contraindicações absolutas e relativas, gente. Ou seja, não é para ser usado em qualquer caso e o que exige do profissional o conhecimento da anatomia e fisiologia humana, principalmente do sistema linfático. Então, se você quer ser um terapeuta linfático assim, bom, de qualidade, você tem que investir em estudo em fisiologia e anatomia humana, para você poder passar para o seu cliente e poder identificar também, né, os problemas e passar isso para o seu cliente. Ok, gente? Então, estudar é preciso, é necessário, é sempre bom a gente estar estudando e complementando. Muito bem, aí a gente vai começar a falar da técnica passo a passo, mas mesmo assim eu vou falando da técnica de uma forma generalizada também, tá? A drenagem linfática, ela vai ajudar a desobstruir e limpar o sistema linfático, isso a gente sabe, né? E o sistema linfático é responsável por quê? Pela drenagem de cerca de 3 litros de linfa, que é o líquido que retira impurezas do sangue por dia. Então, eu tenho um sistema que tem a função de tirar aproximadamente 3 litros de linfa do interstício. Devolver isso para a corrente sanguínea. E aí, esse líquido vai ser utilizado da melhor forma possível, né? Necessária. Algumas alterações no organismo podem diminuir ou interromper essa circulação pelo nosso corpo, provocando estagnação das impurezas em algumas regiões do corpo. E como resultado, a gente tem inchaços e dores localizadas, dores por peso, né, por compressão. E existem certos tipos de pessoa, eu já conversei com vocês, às vezes por fatores hormonais, às vezes por predisposição genética, que eles têm, infelizmente, a tendência a acumular mais líquidos do que outros. Essas pessoas, elas precisam estar sempre com um regime sério de ingesta de sódio, elas devem estar sempre controlando, melhorando a sua ingesta de água para que o corpo não acumule, à vista de que ele sabe que vai entrar sempre, então ele não acumula, né? Então são pessoas que têm que estar sempre em controle do seu metabolismo. Técnicas passo a passo, continuando, né, gente? Então aqui eu tenho uma paciente que ela é um pós-operatório de lipoaspiração, né? Liposcultura. Antes e depois da drenagem, ok? A massagem de drenagem linfática ajuda a melhorar a oxigenação das células, a circulação sanguínea, a eliminação das toxinas, tá? Também é um relaxante analgésico, além de ser muito bem indicada para ser feita após cirurgias plásticas, amenizando os inchaços e as equimoses, né? Que algumas pessoas chamam de hematoma. Deixa eu tirar isso daqui. Aí, por que isso entrou?
Muito bem. O profissional que faz a massagem, ele utiliza de toques suaves com as palmas das mãos e as pontas dos dedos por todo o corpo, com o objetivo de movimentar a linfa em direção aos gânglios, tá? A linfa ela é movimentada de forma ascendente. No tratamento da celulite, a massagem de drenagem linfática, ela vai buscar, através de movimentos locais, acabar com a estagnação da linfa nessas células de gordura, entre as células de gordura. Tá, gente? Responsável pelo acúmulo de celulite. Na realidade, o que a gente quer fazer? Não é um tratamento para a celulite, é um tratamento necessário para desinflamar o local, para melhorar o quadro inflamatório da celulite através da drenagem desses edemas. Você melhorando o edema, você melhora a possibilidade da sua pele se regenerar. Aí você tem outras técnicas associadas, entre elas a gente tem o ultrassom, lipocavitação, radiofrequência, massagem modeladora, massagem turbinada e etc. São outras técnicas que elas vão atuar diretamente no tecido adiposo. A drenagem, ela tira esse edema, que está promovendo uma compressão dos adipócitos pelo excesso de líquido no interstício. E isso dificulta a circulação sanguínea local. Okay? Então, é por isso que todo tratamento de celulite inicia com drenagem linfática. Um tratamento que pelo menos que eu faço na clínica. Por quê? Ah, mas drenagem é para celulite? Não, mas é para inflamação, é para edema. Então, o que eu faço? Primeiro eu limpo o local e depois eu vou arrumando. Eu vou vendo aonde eu vou atuar, tá? É a minha forma de trabalho. Eu não digo para o meu cliente que a drenagem linfática é para celulite. Eu digo que é um recurso, pré-recurso. É um recurso pré-tratamento, que eu preciso fazer para que eu possa melhorar a circulação local, tirar essas toxinas do local. E aí, sim, o próprio processo de autorregeneração interno dela já vai começando a realizar o processo de autocura. E a gente vem com um ultrassom para quebrar fibrose, a gente vem com uma eletro, uma radiofrequência, enfim, a gente vem com algum tipo de recurso após ter feito a drenagem linfática. É claro que não no mesmo dia, né? Então, digamos que a paciente venha segunda e quarta fazer drenagem, terça e quinta ela pode fazer lipocavitação com modeladora, ultrassom com modeladora, sem problema nenhum. Ok, gente? E os benefícios, né, gente? Então, eu tenho, como já vimos na primeira unidade, ou seja, na anatomia e fisiologia do tecido cutâneo, o sistema linfático é um sistema paralelo ao circulatório. Primeiro não, na segunda unidade, esse aqui é o segundo módulo, né, que fala do sistema linfático. Ele é formado por uma grande rede de vasos que se distribuem por todo o organismo e recolhem o líquido dos espaços existentes entre os tecidos, que não retornaram aos capilares sanguíneos, seja lá por que forma for. A gente não sabe exatamente por que não retornaram, mas esses líquidos ficaram estagnados ali e eles precisam ser tirados dali, tá? Filtrando ou direcionando a circulação sanguínea. Então, quais seriam os benefícios que eu posso levar, raciocinando fisiologicamente? Quais seriam os benefícios que eu tenho, né, a abordar agora? Se o sistema linfático, ao mesmo tempo, drena o excesso de líquido acumulado entre os tecidos e ajuda na eliminação das toxinas, ele então vai melhorar também a defesa do corpo contra doenças e infecções. Até porque se eu melhoro a funcionalidade de um sistema que é de defesa, eu melhoro a minha defesa frente aos patógenos agressores. Ok. A técnica de drenagem linfática é muito complexa, formada por um conjunto de manobras muito específicas, o que instiga o sistema linfático por meio de massagens suavíssimas, tá? Contribuindo à eliminação do excesso de líquido e toxinas pela urina. Quem não conhece drenagem linfática acha que você está tapeando o cliente, porque é literalmente um carinho na pele. Então as pessoas dizem assim, estou pagando uma fortuna para essa pessoa fazer essa massagenzinha aqui que parece mais um carinho na minha pele. Mas a realidade, gente, é que fisiologicamente o seu sistema linfático é mais superficial. E não tem por que eu pegar um amassamento, porque eu não quero atingir o tecido adiposo nem o muscular. Então, isso é muito importante que seja passado para o cliente na primeira sessão, porque ele pensa que ele vai ser amassado ali. E, na realidade, não é isso. Isso a gente tem aquela
o subconsciente coletivo, no inconsciente coletivo, que pensa que massagem é pegar com vontade e apertar. E a drenagem é um tipo de massagem, mas é uma técnica para linfoterapia. É uma técnica diferenciada, ok? Também vai atuar nos tratamentos do fibroedema, olha aqui, ó, né? O FEG. Vai atuar em pós-traumatismos, vai atuar em retenção de líquidos, principalmente pré-menstruais, cansaço, desconforto muscular, gravidez, gente, né? De gestação, certos períodos da TPM, insônia e pós-mastectomia, ok? Contudo, gente, é muito importante que a gente ressalte que essa técnica de drenagem, ela deve ser realizada por fisioterapeutas ou esteticistas, né? Ou massoterapeuta que tenha o curso de drenagem linfática, tá? Pois para realizar essa técnica específica, você tem que ter um conhecimento sobre a fisiologia e anatomia do sistema linfático, porque existe contraindicação em cuidados, né? E tem que ter um conhecimento também leve, mas tem que ter pelo menos anatomia e fisiologia humana para você detectar determinados problemas do paciente, que o paciente pode estar trazendo. Muito bem. Através desse sistema todo, o que eu tenho de resposta, né? Eu tenho uma melhor motricidade intestinal, tá? Por que eu tenho isso, né? Porque eu tenho um estímulo nos todos os receptores, receptores cutâneos, de pressão, de tato. Eu melhoro a endorfina do corpo, eu melhoro a circulação de uma forma geral, eu melhoro o metabolismo e, consequentemente, o intestino começa a ser estimulado a trabalhar num ritmo melhor, ok? É uma sincronia. É um trabalho de sincronia. Não tem como, através da drenagem linfática, especificamente, você fazer uma massagem intestinal. Aquela massagem de melhorar o fluxo intestinal, tá? Porque ela é mais profunda a pegada. Entretanto, nada te impede de você, no momento de finalização ou antes de iniciar a drenagem linfática abdominal, você fazer umas manobras dessas leves, no sentido anti-horário, né? Caso a queixa da cliente seja uma queixa de prisão de ventre. Ela não é drenagem linfática, ela é uma técnica associada. Umas 5 ou 6 manobrazinhas, e aí depois você vai e entra com um movimento de drenagem linfática. Isso aí é um plus que você dá para o seu cliente. Você não está fazendo drenagem, fazendo movimento intestinal, ok, gente? Então, você está estimulando a cisterna do quilo, através das aberturas dos sítios linfáticos. Isso tudo estimula o metabolismo local, por si só. Melhora as funções do sistema neurovegetativo, que é o nosso sistema autônomo, né? Melhora a nutrição das células, ajuda a oxigenar os tecidos, porque limpa as toxinas que estão atrapalhando a chegada de oxigênio, ajuda na desintoxicação do tecido intersticial, melhora a desintoxicação muscular. Olha, aí há controvérsias de autores, porque é uma massagem que não chega até o plano muscular, tá? Sugere-se que se você tem uma melhora do metabolismo geral, consequentemente você tem uma melhora do metabolismo muscular. Aí é a consequência da consequência, tá? Mas a drenagem linfática não atua diretamente no músculo, não. Atua na absorção dos nutrientes, aonde? No interstício, nas células intersticiais, naquela região ali, e melhora a distribuição dos hormônios pelo corpo. Se eu melhoro a circulação de retorno, a circulação linfática, diminuo a compressão local naquele membro, consequentemente eu vou ajudar a diminuir microvarizes e varizes, consequentemente eu vou melhorar o aspecto da pele, porque melhora a circulação local, consequentemente eu vou ter uma sensação agradável de relaxamento, porque aquele peso na perna, aquelas dores, as microvarizes vão diminuir e a pessoa vai se sentir mais relaxada. Consequentemente, a TPM, que é um acúmulo, que tem como um dos sinais e sintomas da TPM é o acúmulo de líquido no corpo, ela vai ser bem aliviada, né?
melhora o funcionamento do intestino indiretamente, toxinas eliminadas, eu já tinha falado, reduzir o espasmo muscular, aí é plano muscular. Mas como melhora a circulação de uma forma geral, você pode liberar toxinas, essas toxinas que possam estar na corrente sanguínea ali, naquela área ali, promovendo uma contração muscular. Ok, mais ou menos, tá, gente? Mas a drenagem linfática não chega em plano muscular, não, tá? E reduz a pressão arterial. Por que reduz a pressão arterial? Porque tranquiliza, porque acalma, porque descomprime áreas que estavam fazendo vasoconstrição e permite a circulação naquela área melhor, né? Então, você redistribui o fluxo sanguíneo. Então, ela tem a característica de diminuir a pressão arterial. Por isso que é legal a gente fazer PA antes e depois, verificar a PA antes e a PA depois do paciente em drenagem linfática. Muito bem, se eu tenho uma dor de cabeça que ela é vascular, ou seja, que ela é o acúmulo de líquido no organismo que leva a fazer essa pessoa ter uma dor de cabeça, ela vai ter um alívio bom. Se a pessoa tem uma dor de cabeça porque ela tem estresse dependente, e por ser uma técnica relaxadora, ela vai melhorar a sua dor de cabeça também, ok? Melhora o estado de nutrição da pele, ajuda a diminuir e a controlar o estresse, tensão, rigidez. Corrige postura? Não. Eu não concordo que a drenagem em si tenha algum benefício para a postura corporal. Postura tem a ver com músculos, tendões, ossos, articulações, né? Propriocepção. Realmente não tem muito a ver, não. Está na literatura, eu coloquei porque está na literatura, em respeito ao autor. Mas a Ângela não concorda com isso. Eu não consigo ver fisiologicamente como uma técnica de drenagem linfática pode fazer uma pessoa corrigir uma escoliose ou uma lordose, tá, gente? Então, não é a panaceia, ou seja, a pílula da juventude, tá? É uma técnica muito eficaz, que tem como única função desinchar o corpo e, consequentemente, você tem os benefícios que estão indiretamente associados ao inchaço. Então, se eu tenho ele vai tirar o inchaço, a técnica vai fazer isso. O resto é consequência de você ter tirado esse inchaço, tá? Os benefícios emocionais estão associados ao toque, então qualquer massagem terapêutica, ela vai melhorar a emoção emocional da pessoa. Estão relacionados também à luz, ao ambiente, à energia do terapeuta que recebe. Então, tudo isso envolve emocional. Não especificamente drenagem linfática melhora o emocional. Simplesmente, qualquer técnica terapêutica de massagem em que você utilize o toque humano, né, o toque profissional, você vai ter uma abordagem no emocional da pessoa, no campo emocional. Ok? Diminui custo com assistência médica? Acredito que sim. Não, esse autor colocou essas questões, eu acho que ele tem fundamentação bibliográfica para comprovar, né? Mas eu acredito que sim, que a partir do momento que você tem uma técnica que abaixa a pressão, uma técnica que melhora a circulação, que melhora o sistema imunológico, que diminua os edemas do corpo e, consequentemente, as complicações relacionadas ao edema, essa pessoa vai complicar menos clinicamente, correto? Então, eu concordo, sim. Aumenta a flexibilidade e curso de movimentos de articulações? Indiretamente. O edema, né, de pernas e tornozelos e coxa, ele atrapalha o movimento. Então, o inchaço atrapalha o movimento. É muito comum você ter paciente de pós-operatório de joelho, pós-operatório de cotovelo, pós-operatório de braço, de ombro, que o cirurgião solicite drenagem linfática. Ele quer melhorar o arco de movimento, mas o edema não está deixando. Então, você tem que drenar esse edema, né? Hoje, essa semana mesmo, eu terminei o atendimento de uma paciente minha que tinha feito uma fratura de mão. E ela precisava de drenagem. Eu tinha que drenar, porque eu não retirou o gesso, a mão estava enorme de inchada. Então eu tinha que drenar. Como é que eu vou ganhar movimento? Como é que eu vou ganhar arco de movimento e funcionalidade, força, flexibilidade, se
O edema não permite. Então, a drenagem linfática está indicada nesse caso, tá? Fortalece o sistema imunológico, aumenta a concentração e desperta a criatividade. Aí são aqueles fatores emocionais relacionados ao toque terapêutico, tá? Seja com drenagem ou qualquer outra técnica terapêutica de toque. Promove a recuperação mais rápida de estiramentos musculares e ligamentares porque acelera o processo de cicatrização, porque drena inchaço. É muito importante a gente bater em cima disso. Ok, gente? Indicações e contraindicações que a gente tem de drenagem linfática. A drenagem linfática é utilizada em diversas indicações, tais como tecido edematizado, é o primeiro, má circulação sanguínea de retorno comprometida, desequilibrada pelo angiologista, tá? Má circulação linfática, retenção de líquidos, pele irritada, musculatura tensa, há de controvérsias aí. Sistema nervoso abalado, qualquer toque terapêutico melhoraria o sistema nervoso do cliente, né? Muito bem. Enxaquecas que estejam relacionadas com aumento hídrico no corpo, né? Por retenção de líquido. E as emocionais, por estresse. Hipertensão. Desde que essa hipertensão esteja relacionada com retenção de líquido. Tá? Então, ela vai fazer um trabalho semelhante ao trabalho de quem? De um diurético, né? Vai estimular a diurese, tá? Pré-pós-operatório de cirurgias plásticas, pós-operatório de mastectomia, auxiliar no tratamento de perda de medidas, sim. Gente, horrível ficar tossindo, né? Auxiliar no tratamento para gestantes e auxílio no tratamento de celulite. Auxílio, né? E geralmente é a primeira ferramenta que a gente usa. A gente tem várias ferramentas eu chamo de ferramentas terapêuticas. No caso de celulite, a primeira que eu uso é a drenagem linfática. Embora ela não seja o tratamento específico, ela é necessária para que eu consiga chegar a fazer um tratamento específico mais a contento, ok? Aí, gente, vê indicações clínicas. Em todas elas, a drenagem linfática que tira inchaço, que drena líquido, ela vai ser útil. Mas ela não é assim, como é que eu vou te dizer? Ela não é a ferramenta principal de tratamento. Ela é um caminho para melhorar o edema que está causando o problema. Então, a pessoa que tem sinusite, rinite, otite, o que ela tem? Ela tem uma retenção de secreção que promove com isso uma infecciosa, inflamatória, nos seios da face. A drenagem não vai atuar nos seios da face. Só que essa reação inflamatória em algumas pessoas leva a um edema facial. Então, incham os olhos, as pálpebras, o nariz, o rosto. Mas isso é uma reação inflamatória a um problema infeccioso, inflamatório em outro lugar. Então, quando você faz uma drenagem na face, alivia esse edema de face. Ela vai drenar o edema, ela não vai tratar a rinite. Ela não é antialérgica. Ela não vai tratar sinusite. Ela não é bactericida. Tá? Ela não vai mobilizar a secreção dos seios da face, que está no osso. Mas ela vai facilitar a liberação desse inchaço facial, tá? Que é decorrente da sinusite e da rinite. Algumas otites também. Embora a otite ativa não se faça a drenagem linfática por conta de ser uma infecção ativa. Então, se a pessoa tem alguma dor no ouvido, ela deve ser referenciada para onde? Para o otorrino.
A sinusite, ela tem a fase ativa e a fase crônica. Então, na fase crônica, você pode utilizar a drenagem, sim. Na fase ativa, em que o cliente está com febre, ela não vai ser feita, tá? Artrite, artroses, gota, tendinite, cicatrizes hipertróficas e queloides, úlceras varicosas. Ok, tudo isso leva a edema. Então, a drenagem linfática trata o edema. Consequentemente, melhora os problemas associados. Isso tem que ser bem batido mesmo, porque tem gente falando aí na internet que drenagem linfática trata artrite. Não, não trata artrite. Ela vai tratar um edema localizado numa articulação, um inchaço. E esse edema está promovendo dor, esse edema está atrapalhando a recuperação dessa articulação, a movimentação dessa articulação. Mas a artrite, ela é uma doença separada da reumatologia e ela tem medicações específicas para ser tomada e tem tratamento fisioterapêutico para artrite, tá? A drenagem é um recurso, é uma ferramenta a mais para o tratamento da artrite. Vamos botar os pingos nos is. Contraindicação da drenagem linfática. É muito importante lembrar que esse tratamento está contraindicado em casos como? Quais são os casos, né? Câncer diagnosticado e tratado, porém ainda não liberado. O que é isso? Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela tem uma fase de diagnóstico, de cirurgia, né, no caso, e de tratamento. O tratamento, quimioterapia, radioterapia. Após terminado o ciclo de tratamento, ela tem 5 anos de follow-up. O que é isso? São 5 anos em que ele vai de 6 em 6 meses ao médico, faz todos os exames de novo, para pesquisar se houve alguma recidiva, se esse tumor está em outro lugar do corpo, etc, etc. Então, nesse período, a gente não deve estar fazendo drenagem por conta do sistema linfático, gente. Ele pode transportar, através de você acelerando a função do sistema linfático, o transporte da linfa, a absorção dos tecidos, você pode facilitar, através disso, a absorção de uma célula maligna. Essa célula maligna pode cair na corrente sanguínea, por fatalidade não ser reconhecida no sistema linfático, passou batida, caiu na corrente sanguínea para no outro ponto. A gente chama isso de metástase, tá? Acontece. E se acontece é porque o sistema linfático não foi competente o suficiente para detectar aquela célula. Então, dá para dar existem os furos, né? Existe isso. Isso acontece. Então, já que isso já acontece, então a gente não vai fazer drenagem em paciente com diagnóstico de câncer. Lesões pré-cancerosas de pele, a gente vai referenciar o dermatologista e pedir avaliação e liberação para drenagem linfática facial, tá? Inflamações crônicas, onde a pele está irritada cronicamente, dermatite crônica, não se faz drenagem. Trombose e tromboflebite, não se faz drenagem linfática. Ele vai utilizar meias compressivas, ele vai utilizar a medicação e somente depois da liberação do angiologista é que ele vai fazer depois a drenagem linfática preventiva de um novo evento. Mas isso, ó, leva tempo, tá, gente? Ó. Então, ele faz o tratamento, ele vai ao angiologista, o angiologista reconhece que ele está curado, libera, né? Aí sim, só com a liberaçãozinha do angiologista carimbada e grampeada na ficha de avaliação do cliente. Explique para o cliente que é muito importante que ele fale toda a verdade para você, tá? Hipertireoidismo não compensado. A pessoa pode ter problema de tireoide, tanto hipo quanto hipo, mas elas estão tomando as medicações. E elas estão controlando os hormônios sanguíneos, tá? Então, por quê? Porque a drenagem acelera o metabolismo, melhora o metabolismo. E o hipotireoidismo, ele já tem o metabolismo já super acelerado. Então, isso seria acelerar mais do que quem já é acelerado, correto? Mas
Com o tratamento de medicação, isso não significa que ele não possa fazer. Insuficiência cardíaca congestiva, isso aí é contraindicação absoluta, tá? Eu não jogo nenhum tipo de líquido num sistema que não está competente. Então, eu não posso jogar esse líquido para dentro do linfático, o linfático desembocar isso no sanguíneo, e o sanguíneo não está competente para receber aquilo ali. Quem vai pagar por isso é o coração, que já está grande e já não está mais aguentando. Então, a insuficiência cardíaca congestiva, ela promove edema e ele vai viver com esse edema, porque graças a esse edema ele está vivo, tá? Vem lá da fisiologia cardiovascular essa história. Então, se ele tem insuficiência cardíaca, drenagem não é indicado para ele. Hipertensão arterial acima de 16/9 não se faz nada, nem drenagem, nenhum tipo de massagem, nenhum tipo de recurso terapêutico. A gente referencia o paciente para ir para casa para tomar a medicação dele, ou direto para o ponto-socorro, para o posto de saúde, tá? Infecções ativas, principalmente com febre. Não se faz drenagem com febre, ok? Diabetes é contraindicação para drenagem? Não absoluta. Ela é uma contraindicação desde que ela esteja descompensada. Aí ela é contraindicação, porque na realidade não tem que estar fazendo absolutamente nada. Ela tem que estar tratando e abaixando essa glicose com medicação, tá? Insuficiência renal, aquelas que são restritivas para urinar, né? Então, nós temos determinados tipos de insuficiência que o estímulo renal para urinar não é adequado no momento. Então, a gente não vai fazer. E esse paciente, geralmente, ele não está nos procurando. Ele está fazendo tratamento com um nefrologista, tá? Varizes em estado avançado, né, gente? Isso é com coisas óbvias. Eu não posso mexer no local que pode soltar um trombo a qualquer momento. Edema por infecção inflamatória aguda, então é um edema porque sofreu um corte e ali está edemaciado, opa, aí é uma inflamação, infecção ativa. É para tratar o corte, é para tratar a infecção, tá? Eu tô com o glúteo muito inchado, vou fazer drenagem linfática. Chegar na hora, tá com uma baita de uma foliculite, praticamente um furúnculo no glúteo. Você olha e fala assim, não, meu amor, isso aqui não tem como fazer drenagem. Você tem que procurar um médico para tirar essa bactéria daí, tomar uma medicação. Tem que tomar uma medicação, isso aqui é uma bactéria e eu não vou drenar. Tá quente, tá alto, tá dolorido, isso aqui é uma infecção. Tumores malignos, a gente já falou, câncer, né? Maligno é câncer, tá, gente? E gestante com menos de 3 meses. Então, tá gestante, tem menos de 3 meses, aguarda fazer a ultrassom morfológica, né? Não vamos estimular essa região no momento. A drenagem ela não é abortiva, gente. Não tem como você abortar fazendo drenagem, tá? Não existe isso. Até porque a mulher que coloca uma calça stretch, então estaria abortando, porque aquilo ali tem compressão constante nos tecidos e errado ainda por cima, olha só. Tá até obstrução de fluxo, estaria abortando. Não é isso. É porque é um momento delicado, é início de gestação, ela está ocupada com diversos exames, ela não tem necessidade, ela não está inchada, ela não está retentora nessa fase. É uma fase que ela não retém, ela nem sabe direito que está grávida, né? O bebê ainda não se fixou adequadamente, ainda não está bem estabelecido, não está formadas todas as estruturas. Vamos aguardar. Fez a morfológica, é uma paciente retentora, ainda tem isso. Você é retentora, então você sempre inchou na sua vida inteira. Então você é uma paciente que é retentora, então você deve realmente fazer a drenagem a partir dos 3 meses até o final da gestação para evitar essa retenção de líquido. Ótimo. Não sou retentora, sou sempre sequinha, não incho, não tem problema. Então você não tem por que fazer até o 5º, 6º mês, que é onde começa a fazer a retenção e o incômodo pela parte inguinal, né? Começa a pressionar os nódulos abdominais e começa a bloquear, e aí você precisa fazer mais para questões de perna mesmo, tá? Então, em gestantes, até o 3º mês a gente segura. E depois a gente faz uma avaliação se há necessidade de fazer no 3º mês ou se simplesmente você espera tranquilamente até o 5º mês, 6º aproximadamente, ok? Drenagem linfática reversa. Antes de entrar aqui,
todo esse conteúdo que eu tô falando para vocês, tá, gente? Tem vídeo do lado, lembrando, tem os vídeos lá no nosso grupo da sala de aula, que são os vídeos complementares, que são os profissionais explicando passo a passo como é que faz a técnica, quais são as indicações, as contraindicações, o ponto de vista deles de trabalho. E eu só coloco no nosso grupo de estudo, ou seja, na nossa sala de aula, professores renomados, professores que você, para assistir uma palestra, você deixa quentinhos, tá? E você consegue esse vídeo pelo YouTube e você tem a oportunidade de ver pessoas que são exemplos de profissionalismo. Então é interessante você ler os blogs, tá? As postagens de blog que eu coloco no nosso grupo, ler o material que está lá, ver as imagens que eu coloquei para vocês de mapas de sistema linfático, diversas imagens, cada uma mais linda que a outra, que vocês podem até imprimir e fazer decoração no seu próprio consultório para consulta, né? Então, não se esqueçam que o curso não é só essa videoaula. Muito pelo contrário, isso aqui é muito pouco perto do que a gente tem a oferecer lá no nosso ambiente de aprendizado, tá? Então, vamos continuar aqui. Nós vamos falar de drenagem linfática reversa. Que isso, gente? Isso é uma técnica, gente, específica, tá? Para pós-operatório de abdominoplastia. Lá no vídeo, aqui tem umas imagens fortes. Lá no curso tem um vídeo mostrando por que a abdominoplastia, por que a drenagem linfática deve ser reversa. Ela é utilizada normalmente nos tratamentos pós-operatório. O termo reverso significa fazer a volta. Fazer a volta, tá? Isto é, trabalharmos a região periumbilical superior, direcionando para os gânglios mais próximos, para cima. Por quê? Por conta da cirurgia, a gente teve uma alteração anatômica na fisiologia do sistema linfático aqui, tá? Então, eu trabalho na região periumbilical superior, direcionando o edema aos gânglios mais próximos, como os gânglios linfáticos axilares e periumbilical inferior. E drenamos levando para os gânglios da região inguinal, os que estão por aqui. Ok? Isso vai depender do tamanho da cirurgia, do estado de cirurgia, do estrago à rede linfática que foi feito, tudo isso. Na abdominoplastia, o retalho cutâneo, ou seja, você corta, né? O corte é totalmente retirado. E saindo com ele a rede linfática junto. Então, quando você faz uma abdominoplastia, você faz um corte aqui, puxa a pele para baixo. Essa pele que ficou sobrando aqui embaixo, ela é cortada e jogada fora. Junto com esse joga fora, joga-se fora a rede linfática que está na derme, não é mesmo, gente? Vai embora os capilares ali. Então, eu não tenho nessa região capilar linfático que me drene para baixo. Não imediatamente. Isso vai levar um bom tempo para se restabelecer. Então, eu tenho edema, com certeza. Então, eu tenho que jogar para cima esse líquido pós-operatório. Eu tenho que drenar para cima e não fazer a drenagem convencional para baixo, porque senão vai fazer uma bolsa aqui pericicatricial linda de morrer. E depois ela vira o quê? Ela vira uma fibrose. E fica aquela coisinha dura, enrijecida e embaulada, justamente pericicatricial. Porque a colega fez a drenagem para baixo e não tem o que absorver aqui mais. Não naquela etapa do processo de cicatrização. Isso pode acontecer, o restabelecimento, desculpa, mas a longo prazo. Não no momento do pós-operatório imediato, não. Tá, gente? Então, o restante do retalho cutâneo, ele é deslocado, tracionado para baixo, como eu falei, como um verdadeiro estiramento da rede vascular, que permanece direcionada para cima, para as regiões axilares e torácicas. Então, vamos lá.
Então, o que a gente tem aqui para mostrar para vocês? Eu tenho uma paciente de pós-operatório, né, que já retirou os drenos, já retirou também os pontos, né? Temos um terapeuta com luva, direcionando essa linfa para cima. Por que não para baixo, professora? Porque houve um rompimento da toda a rede linfática dessa região. Então, para cá não drena. Então, eu tenho que drenar para cima para evitar o acúmulo de edema nessa região. E evitar também a instalação de fibroses. Por esse motivo, a drenagem passa a ter, abaixo do umbigo, uma direção de sentido para cima, de maneira oposta à prática anteriormente à cirurgia. As manobras devem ser muito lentas, progressivas, de proximal a distal, com superfície cutânea bem deslizante, evitando assim deslocamento acidental do retalho cutâneo. Então, nessa fase, a gente pode utilizar um gel neutro, né? E caso você não queira trabalhar com nenhum tipo de gel ou produto, você precisa com uma mão fazer a contenção, colocar uma mão nessa região aqui suave, fazer a contenção do retalho e fazer uma drenagem muito suave, devagarzinho, subindo para não puxar o retalho cutâneo, ok? Para não esgarçar o retalho cutâneo. No caso do pós-operatório, utiliza-se estímulos sobre o ducto torácico com auxílio de respiração e solicita-se a uma inspiração profunda e na expiração faz-se uma suave pressão. O ideal realmente seria que a gente conseguisse fazer a drenagem linfática seguindo o ritmo respiratório da cliente. Nem sempre isso é possível. Então, mas nesse momento aqui, a gente vai ter que ser possível, sim. A gente vai ter que respeitar e respirar. E junto com a expiração, a gente vai fazer uma pressão suave, ok? Aqui pré-pós, pós-operatório, antes e depois da drenagem, né? Ao estimular a circulação linfática, esse líquido distribui esse líquido para os gânglios e com isso diminui o inchaço na região operada. Ajuda na absorção dos hematomas, acelerando o processo de cicatrização corporal e diminuindo os riscos de infecção secundárias e principalmente, gente, diminuindo os riscos de fibrose. Ela é considerada uma técnica que proporciona redução de líquidos acumulados no organismo, portanto, pode ser realizada em qualquer pós-operatório, de diferentes cirurgias, atuando sempre na redução do edema pós-operatório.